Mas olha, eu falei para vocês de um texto emocionante do Marcelo Rezende, está aqui na minha mão e a gente vai ler. Esse texto, os filhos dele leram na missa de 7º dia, que foi aqui em São Paulo, né, na paróquia Nossa Senhora Assunção, se eu não me engano. E aí o filho dele, o Diego, resolveu postar nas redes sociais. Então eu vou ler para vocês, é um texto inédito, o próprio Marcelo nunca tinha postado e aí ele resolveu. E ele postou, o Diego, uma foto dele no colo do pai. Olha. E aí é a saudade batendo mesmo, né, gente? É aos poucos que a ficha vai caindo, não tem jeito. E aí vamos ler o texto, que é o seguinte. O texto também está aí nessa mensagem ou que está só na minha mão? Se não, eu leio daqui mesmo, que é melhor. Texto inédito do meu pai, Marcelo Rezende, que lemos com as minhas irmãs na missa de 7º dia. E o texto é o seguinte, gente. Quando pequeno, isso é o Marcelo falando, aí ele começa a recordar a vida dele, o Marcelo Rezende. E o texto diz assim: quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meu irmão de criação, numa escola do antigo SAM, Serviço de Assistência ao Menor, a FEBEM da época. Meu pai Jaures conseguira um emprego, finalmente, e nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola Granja, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu, incluído nessa leva, ele era endiabrado mesmo. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje é Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho, com seu ronco assustador para um moleque, né? Vamos ver se tem o restante do texto. Um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe, Áurea, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? O que come lá? E a minha mãe não sabia responder. Jamais subira num avião. Não havia dinheiro para isso. Inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a comida de avião. Que decepção! A comida da minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta. Mãe, avião leva a gente para onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Aí ele pergunta para quem está lendo. Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu para entender? Minha mãe, sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 12 anos depois, eu começaria a ser jornalista e rapidinho, entrei num avião para sempre. Num só ano e ele fez 54 viagens internacionais, olha. Uma por semana, meu recorde, mas só aos 30 e poucos anos de vida eu tive dinheiro para entrar num avião a passeio. Era a minha nova moda. Já rodei todos os continentes, se bem que Argentina, Holanda e França são alguns dos roteiros que mais faço. Um filho em cada canto. E agora, uma se foi para Nova Zelândia, 16 horas num avião. Perdi tempo com a tal pergunta para minha mãe. E antes que você me faça alguma pergunta, vou dizer logo, nós, você e eu, vamos viajar muito a partir de agora. E aí o filho termina o texto dizendo: boa viagem, meu pai. Ai, de arrepiar, né? Que texto bonito, muito lindo. Além de falar muito bem, de ser um grande repórter, ele escrevia muito bem. Nossa, também, muito, né? Bem muito lindo isso. Imagina isso sendo lido na missa de 7º dia do Marcelo Rezende. O Marcelo, ele virou uma marca, né? Eu acho que de toda a trajetória, eu acredito que mesmo na televisão pode ter sido um pouco curta, né? Porque ele fez muito jornal, enfim, mas foi meteórico, porque ele realmente registrou, ele chegou e se fez uma marca, né? Porque onde você assistia ao Marcelo Rezende, você sabia que existiam boas reportagens, credibilidade e, acima de tudo, respeito aí com o telespectador. Então, obviamente que vai ser bem complicado a gente tentar encontrar, quanto tantos outros que tivemos também, né? O próprio Homem do Sapato Branco, enfim, que jamais será substituído e ninguém consegue substituir e inventar. São personagens que chegam e que marcam.
E realmente esse texto é digno de toda a sensibilidade, obviamente. De toda a emoção, né? mereceu ser publicado mesmo. Ninguém conhecia, né? E o Diego fez isso. E comoveu muita gente. Hã? O Diego está separando esse material. Ah, que susto, vem achei alguma que você coisa... falou que ele estava separando, não, pensei separando, em casamento. Separando esses conteúdos para fazer um livro póstumo em homenagem ao pai, com esses textos inéditos. E a gente vê, né, tudo que ele fazia bem feito. Foi um excelente repórter esportivo, foi um excelente repórter policial, foi um excelente apresentador e um grandiosíssimo escritor. Você lê o texto e você você já está pensando na viagem, né? Você consegue imaginar, né, o avião passando. Raciocínio. Ele era muito bom e jamais eu acredito que o Marcelo, eu acho que de onde ele esteja, eu acredito que ele está admirado aí por todas essas homenagens que são feitas por ele, enfim. Olha, a nossa reportagem esteve na missa aqui em São Paulo, que foi a missa oficial de 7º dia dele, a qual os filhos compareceram, e a gente tem o trecho exatamente em que eles leem, né? Nós não fizemos o texto inteiro, mas tem um momento deles lendo esse texto lindo do pai, esse texto lindo do Marcelo Rezende, e já a gente vai mostrar isso para vocês, tá? E essa ideia do livro é muito boa. A Lula Lacerda também pretende lançar um livro falando sobre a história deles, né? E a dos filhos é uma história de uma vida inteira. Já a gente mostra aí para vocês um trecho da leitura dos filhos da carta de Marcelo Rezende. Bom, aqui nós vamos falar de Cláudia, olha, Cláudia Bartel e também Boris Casoy, às 7h30 da noite com Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Mas não dá pra gente ouvir, né, uma manchete como essa que a Cláudia falou, sem a gente sentir que tá levando um tapa na cara, porque é um tapa na cara da sociedade. Você vê que uma pessoa que participa da morte de uma criança, como foi o caso da menina, não é? E aí o que acontece, gente? Ela sai da prisão, ela tem esse benefício temporário no dia da criança, mata uma criança e vai para a liberdade no dia da criança. Isso não é olha a foto dela saindo lá, a Ana Jatobá. A Isabela, né, teve a vida toda cortada, ela era só uma criança, ficou na mão dessa covarde, do pai covarde, fizeram o que fizeram com a menina e ela sai, né, beneficiada no dia da criança. Não é, primeiro que não era para sair, porque para mim é caso de prisão perpétua e fim de papo. No nosso país já é essa moleza que eles dão para todo mundo. As pessoas acabam sendo premiadas pelos seus crimes, porque elas nunca pagam na verdadeira dimensão do que cometeram. E ainda vem essa ironia, vem essa disfarçatez, vem esse insulto que é para todos nós. Ver alguém que mata uma criança ficar em liberdade no dia da criança. Ah, faça meu favor, viu? Esse país é esquizofrênico. Esse país, olha, tem hora que a gente acha que não tem conserto de verdade, viu? É muito indigno isso, né? É um insulto para a memória da menina, para a mãe da menina, né? É um insulto. Eu fico imaginando quem o magistrado que dá esse aval, né? Eu não sei de que forma, será que é rindo? É a lei, é a lei. É a lei, a gente tem que dar... Poxa, por um dia, por uma semana não deveria sair, na verdade, né? Mas parece que tá tudo do avesso, né? Foi o que eu falo sempre. A Suzane. Pois é, matou a Suzane os pais, Richthofen. sai no dia dos pais, sai no dia das mães, é assim, gente. Eu posso estar fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Tá assim. Um rabo abanando o cachorro também, enfim. Vamos mudar de assunto aqui, vamos voltar para a nossa roda da fofoca. Vamos ver esse trecho dos filhos na missa de 7º dia Intenção da Alma do Marcelo Rezende, lendo esse trecho da carta que ele deixou, um texto que ele tinha escrito sobre a própria vida dele. Vamos lá. Queremos compartilhar uma história, mais uma história do nosso pai que a gente contou ontem de madrugada, falando sobre ele, o santo amor dele. E é uma história de um sonho de criança que ele tinha e o sonho de uma grande viagem. Quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meus irmãos de criação, numa escola do Antigo Santo, serviço de assistência ao menor, a FEBEM da época. Meu pai Jaures conseguia um emprego, finalmente. E nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola grande, no
reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu incluído nessa leva. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje Aeroporto Tom Jobim. A cada instante, aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho e com seu ronco assustador para um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe, Áurea, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava: mãe, no avião se come? O que come lá? Minha mãe não sabia responder, jamais subira no avião. Não havia dinheiro para isso. E inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com comida de avião. Que decepção! A comida de minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta: mãe, avião leva a gente pra onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu pra entender? Minha mãe sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 2 anos depois eu começaria a ser jornalista. E rapidinho, entrei no avião. Para sempre. Num só ano fiz 54 viagens internacionais. Uma por semana. Meu recorde. Mas só aos 30 e poucos anos de vida tive dinheiro para entrar num avião a passeio. Era minha nova mãe. Tá aí, né, gente? E vocês viram que bonito. Cada um leu um trecho desse texto que nós lemos na íntegra aqui para vocês. E assim, você mergulha no mundo dele, né? Porque quando ele diz assim, ele mostra que ele é um menino pobre, humilde, eles moram numa casa dentro do que seria a antiga FEBEM, não é? Só com a molecada endiabrada mesmo, como ele diz no texto. Mas aquele menino de 6, 7 anos, ele olha para o alto, e ele sempre foi assim, né? Ele olha para o alto, ele olha para frente, ele olha para o futuro, e ele vê os aviões e ele fica imaginando se lá dentro tinha comida, para onde que o avião levava as pessoas. Ele era pobre, ele nunca imaginou que ele poderia um dia estar dentro de um avião. Ele não só esteve, como ele fez num ano 54 viagens, e viajou a vida dele inteira. É assim que ele justifica também um filho em cada canto, né? Que ele fala a esse respeito. E a história da comida que a mãe um dia arruma pelo menos uma comida de avião para ele, leva, porque ele sonhava com isso, né? Se tinha comida lá dentro, como é que seria a comida? Parecia que era um manjar, uma coisa que ele nunca teria acesso. Ela consegue um catering e leva para ele, e ele come, e aí ele vê que a comida da mãe dele era milhões de vezes melhor, e eu aposto que era mesmo, né? Comida de avião não é lá essas coisas, às vezes até parece de hospital. Mas é muito bonito tudo isso, é muito bonito. Foi uma vida vivida com muita sensibilidade mesmo, é uma metáfora, né, da vida, esse texto, da vida do Marcelo Rezende. Verdade. Porque é aquele menino que estava olhando para o céu e aos altos voos na vida, né? E deixou aí esse legado. Tanto que quando ele fez a matéria que ele fez lá com o Geraldo Luiz, né, pro Domingo Show, que ele voltou a essa casa, né? Quem não se emocionou com aquela história, né? Foi falando sobre os armários da cozinha, enfim, sobre o pouco espaço. O irmão de criação que ele cita. Que eles dormiam todos num quarto ali, sabe? Então, você vê que ele tinha uma infância muito humilde, muito pobre. Às vezes até acho que com muita precariedade também. Ele falou isso também. Ele falou isso. Mas lá tinha amor. Ele disse. Porque o senso de família dele nunca foi alterado. Para ele, família era fundamental. Se você me faça alguma pergunta, vou dizer logo: nós, você e eu, vamos viajar muito a partir de agora. E aí o filho termina o texto dizendo: boa viagem, meu pai. Ai, de arrepiar, né? Que texto bonito, muito lindo. Além de falar muito bem, de ser um grande repórter, ele escrevia muito bem também, muito né? Bem escrito. Muito lindo isso. Imagina isso sendo lido na missa de 7º dia do Marcelo Rezende. Eu acho que o Marcelo, ele virou uma marca, né? Eu acho que de toda a trajetória, eu acredito que mesmo na televisão pode ter sido um pouco curta, né? Porque ele fez muito jornal, enfim, mas foi meteórico, porque ele realmente registrou, ele chegou e se fez uma marca, né? Porque onde você assistia ao Marcelo Rezende, você sabia que existiam boas reportagens, credibilidade e, acima de tudo, respeito aí com o telespectador. Então, obviamente que vai ser bem complicado a gente tentar encontrar, quanto tantos outros que tivemos também, né? O próprio Homem do Sapato Branco,
enfim, que que jamais será substituído e ninguém consegue substituir e inventar. São personagens que chegam e que marcam. E realmente esse texto é digno de toda a sensibilidade, obviamente. De toda a emoção, né? Mereceu ser publicado mesmo. Ninguém conhecia, né? E o Diego fez isso. E comoveu muita gente. O Diego está separando esse material. Que susto, que vem achei alguma que você coisa... falou que ele estava separando, não, pensei separando, em casamento. Separando esses conteúdos para fazer um livro póstumo em homenagem ao pai, com esses textos inéditos, e a gente vê, né, tudo que ele fazia bem feito. Foi um excelente repórter esportivo, foi um excelente repórter policial, foi um excelente apresentador e um grandiosíssimo escritor. Você lê o texto e você já está pensando na viagem, né? Você consegue imaginar, né, o avião passando. Raciocínio. Ele era muito bom e jamais eu acredito que o Marcelo, eu acho que de onde ele esteja, eu acredito que ele está admirado aí por todas essas homenagens que são feitas por ele, enfim. Olha, a nossa reportagem esteve na missa aqui em São Paulo, que foi a missa oficial do 7º dia dele, a qual os filhos compareceram, e a gente tem o trecho exatamente em que eles leem, né? Nós não fizemos o texto inteiro, mas tem um momento deles lendo esse texto lindo do pai, esse texto lindo do Marcelo Rezende, e já a gente vai mostrar isso para vocês, tá? E essa ideia do livro é muito boa. A Lula Lacerda também pretende lançar um livro falando sobre a história deles, né? E a dos filhos é uma história de uma vida inteira. Já a gente mostra aí para vocês um trecho da leitura dos filhos da carta de Marcelo Rezende. Bom, aqui nós vamos falar de Cláudia. Olha, Cláudia Bartel e também Boris Casoy às 7h30 da noite com Rede TV News, com os destaques do Brasil e do mundo. Mas não dá para a gente ouvir, né, uma manchete como essa que a Cláudia falou sem a gente sentir que está levando um tapa na cara. Porque um tapa na cara da sociedade, você vê que uma pessoa que participa da morte de uma criança, como foi o caso da menina, não é? E aí o que acontece, gente? Aviões passavam sobre nossas cabeças, bem baixinho, com seu ronco assustador para um moleque, né? Vamos ver se tem o restante do texto. Um moleque de 6, 7 anos. Minha mãe, Áurea, por coincidência, trabalhava como funcionária administrativa da aeronáutica em outro aeroporto, o até hoje Santos Dumont, no centro do Rio. Eu perguntava, mãe, no avião se come? O que come lá? E a minha mãe não sabia responder. Jamais subira num avião. Não havia dinheiro para isso. Inventava histórias. Até que um dia ela me trouxe uma bandeja com a comida de avião. Que decepção! A comida da minha mãe era milhões de vezes melhor. Mudei a pergunta. Mãe, avião leva a gente para onde? Você acabou de pensar que eu era abestalhado, certo? Aí ele pergunta para quem está lendo. Eu tinha 6 anos, mais de 5 décadas atrás. Deu para entender? Minha mãe, sei lá o que disse, mas a vida me traria a resposta. 12 anos depois, eu começaria a ser jornalista e rapidinho, entrei num avião para sempre. Num só ano fiz, e ele fez 54 viagens internacionais, olha. Uma por semana, meu recorde, mas só aos 30 e poucos anos de vida eu tive dinheiro para entrar num avião a passeio. Era a minha nova moda. Já rodei todos os continentes, se bem que Argentina, Holanda e França são alguns dos roteiros que mais faço. Um filho em cada canto. E agora, uma se foi para Nova Zelândia, 16 horas num avião. Perdi tempo com a tal pergunta para minha mãe. E antes que ela saia da prisão, ela tem esse benefício temporário no dia da criança. Mata uma criança e vai para a liberdade no dia da criança. Isso não é uma... Olha a foto dela saindo lá, a Ana Jatobá. A Isabela, né, teve a vida toda cortada. Ela era só uma criança. Ficou na mão dessa covarde, do pai covarde. Fizeram o que fizeram com a menina e ela sai, né, beneficiada no dia da criança.
Não é, primeiro que não era para sair, porque para mim é caso de prisão perpétua e fim de papo. No nosso país já é essa moleza que eles dão para todo mundo. As pessoas acabam sendo premiadas pelos seus crimes, porque elas nunca pagam na verdadeira dimensão do que cometeram. E ainda vem essa ironia, vem essa disfarçatez, vem esse insulto que é para todos nós, ver alguém que mata uma criança ficar em liberdade no dia da criança. Ah, faça meu favor, viu? Esse país é esquizofrênico. Esse país, olha, tem hora que a gente acha que não tem conserto de verdade, viu? É muito indigno isso, né? É um insulto para a memória da menina, para a mãe da menina, né? É um insulto. Eu fico imaginando quem... O magistrado que dá esse aval, né? Eu não sei de que forma. Será que é rindo? É a lei. É a lei, a gente tem que dar... Poxa, por um dia, por uma semana não deveria sair, na verdade, né? Mas parece que está tudo do avesso, né? É porque eu falo sempre... A Suzane. Pois é, matou a Suzane os pais, Richthofen. sai no dia dos pais, sai no dia das mães. É assim, gente. Eu posso estar fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Tá assim. Um rabo abanando no cachorro também. Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Vamos voltar para a nossa roda da fofoca. Vamos ver esse trecho dos filhos. Mas olha, eu falei para vocês de um texto emocionante do Marcelo Rezende, está aqui na minha mão e a gente vai ler. Esse texto, os filhos dele leram na missa de 7º dia, que foi aqui em São Paulo, né, na paróquia Nossa Senhora Assunção, se eu não me engano. E aí o filho dele, o Diego, resolveu postar nas redes sociais. Então eu vou ler para vocês, é um texto inédito, o próprio Marcelo nunca tinha postado e aí ele resolveu. E ele postou, o Diego, uma foto dele no colo do pai. E aí é a saudade batendo mesmo, né, gente? É aos poucos que a ficha vai caindo, não tem jeito. E aí vamos ler o texto, que é o seguinte. O texto também está aí nessa mensagem ou que está só na minha mão? Se não, eu leio daqui mesmo, que é melhor. Texto inédito do meu pai, Marcelo Rezende, que lemos com as minhas irmãs na missa de 7º dia. E o texto é o seguinte, gente. Quando pequeno, isso é o Marcelo falando, aí ele começa a recordar a vida dele, o Marcelo Rezende. E o texto diz assim: quando pequeno, meu sonho era comer a comida do avião. Morávamos, meus pais e meu irmão de criação, numa escola do antigo SAM, Serviço de Assistência ao Menor, a FEBEM da época. Meu pai Jaures conseguira um emprego, finalmente, e nós ganhamos o direito de ocupar uma pequena casa dentro da escola Granja, um reformatório para meninos endiabrados na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Eu, incluído nessa leva, ele era endiabrado mesmo. A escola ficava às margens do Aeroporto Internacional do Galeão, hoje é Aeroporto Tom Jobim. A cada instante,